Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no KM0 Podcast, o seu podcast sobre corridas, mas principalmente sobre começos. E hoje a gente vai ouvir uma história que talvez muita gente se identifique, porque nem todo mundo começa a correr buscando apenas medalhas. Algumas pessoas começam a correr porque simplesmente estão tentando sobreviver a alguma coisa. E o convidado de hoje começou exatamente assim: uma crise de ansiedade, uma noite difícil e uma caminhada sem destino. E sem imaginar, aquele passo seria o início de uma transformação completa. E hoje vamos conhecer a história de Emiliano. Emiliano, seja muito bem-vindo ao KM0 Podcast. Antes de mais nada, Emiliano, qual foi o seu KM0 na vida? Primeiramente, eu gostaria, de começar agradecendo pelo momento de estar aqui. Eu acho que poder estar aqui, contar um pouco da minha história, eu acho que já é uma grande superação. Porque nem tudo começa com uma brincadeira, com um divertimento. E muitas das vezes as pessoas acham que é apenas por mídia, apenas por se amostrar, como muita gente fala. E o meu KM0 não começou assim. O meu KM0 começou na noite de carnaval, onde todos estavam curtindo, eu estava na minha casa. E a minha mente era uma confusão. E pra gente que sofre com ansiedade sabe que é uma confusão que você não consegue resolver. É verdade. E naquele momento eu não tinha mais solução, eu já estava medicado, eu estava sozinho, eu moro sozinho. E já tinha partilhado sobre diversas coisas com minha rede de apoio, como eu costumo sempre falar. E aí eu acho que Deus sempre mostra uma coisa. E naquele momento minha porta do meu quarto, ela se abriu um pouco e eu vi o meu tênis, minha partilheira de tênis. E minha mente foi, vou caminhar. Vou caminhar. E daí surgiu... Só que não foi uma caminhada. Era uma coisa que ela gritava de dentro para fora e meu corpo não conseguia só caminhar. E aí eu comecei a correr. Não era cedo, mas também não era muito tarde. Era mais ou menos umas 9 horas da noite. Caramba! E aí disparei, Eu dei o primeiro passo e disparei. Eu acho que eu corri, não foi uma corrida forte, mas para mim que não tinha esporte algum, eu não praticava nada, Você não era familiarizado com o esporte da corrida, nem com a caminhada. Com nada, eu era, vamos dizer, uma pessoa sedentária. Uhum. E aí eu só corri. Era como se eu estivesse deixando tudo para trás. E quanto mais eu corria, mais eu tinha vontade de correr. E naquele dia, eu acho que foram mais ou menos de 30 a 40 minutos nessa correria. Sem parar já. Querendo ganhar de mim mesmo. Cara, como eu falei... já começou com uma transformação, vamos dizer Isso. assim. Você saiu de um cara sedentário e já foi... Isso. E depois vai se tornar uma coisa engraçada no dia seguinte. Mas foi uma coisa como se eu estivesse me libertando. E aí, quando eu parei, era como se eu não tivesse, há poucos minutos, tendo uma crise de ansiedade. Foi uma coisa que... Foi libertador. Isso. Foi uma coisa que não foi crescendo a vontade de correr. Foi a coisa que aconteceu naquele momento, e naquele momento mesmo a transformação foi tão grande que ficou. Antes desse momento, você não tinha intenção nenhuma de correr. Não. Foi a partir da ansiedade. Não tinha. Aquele velho ditado, eu vou estar correndo, eu vou pagar para correr. Vou pagar para correr. Eu era uma pessoa que falava sobre isso, Olha só. Eu gosto muito de falar sobre essas coisas, tipo assim, hoje eu falei sobre aquilo ali, mas aquilo ali hoje transformou a minha vida e a corrida foi uma dessas coisas. Emiliano, conta um pouco pra gente, como que era a sua relação com as atividades físicas antes da corrida? Ou você treinava alguma coisa, musculação, ou você foi direto para a corrida? Minha relação é muito engraçada, eu acho, que tipo assim, tem uma colega minha que disse que eu fui de 8 a 80. De 8 a 80. Porque eu não praticava, eu saí do fundamental, a gente era meio que obrigado a passar da educação física, pra gente poder passar, e eu fugia da educação física, porque na juventude, geralmente, os meninos se identificam com futebol, E aí eu não. Eu sempre fui aquele que sempre me esquivei de atividades. E pratiquei ainda, volto a dizer, a musculação
assim que eu descobri o problema no meu joelho. Que foi uma coisa que eu descobri, entre parênteses, porque não foi uma descoberta total, apenas uma dúvida, e naquela época a situação não era fácil, eu não tinha o acesso de fazer o que eu faço hoje para descobrir, para ter esse diagnóstico que eu tenho hoje dos meus joelhos. E aí eu precisei fazer musculação por um tempo para conseguir entender o que acontecia no meu joelho. Foi a única época que eu tive contato com algum esporte. Você comentando que você teve artrose, né? Isso eu É tenho. isso? Você tem artrose. Tenho. Você tendo a artrose, não sei a palavra certa que eu poderia usar agora, mas você achava que correr, imaginar que corrida assim não seria para você, já que você tinha esse problema no joelho? Sim, com certeza. Com certeza. Quando eu descobri o meu diagnóstico de artrose, foi um grande impacto. Minha fisioterapeuta, ela me deu e já... Você poderia, assim, só me dizer, assim, por cima o que seria a artrose? Porque eu não sei A nada, não artrose conheço. é a perca de cartilagem no músculo. Perca da cartilagem. E aí, isso não influencia na sua corrida? Influencia. Diretamente. 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 E aí, mas como eu sou uma pessoa teimosa, é aquela coisa, eu me descobri naquele ali. Então, eu precisava, de alguma maneira, ficar ali. E eu até digo, eu fui muito teimoso. Fui realmente um louco em fazer certas coisas O que eu terror da fiz. fisioterapia. Com certeza. Emiliano, e você quer comentar um pouco o que é que se passava ali na sua cabeça ali em 2024, durante o carnaval, que foi o impulso para você se tornar a pessoa que você é hoje no meio das corridas? Naquela época, eu estava passando aquela transição de adolescente para adulto, que você vai tendo responsabilidade. Naquele momento, eu estava passando da transição de, tipo, sair da casa dos meus pais e morar sozinho. E aí, eu trabalhava, eu tinha minha casa e eu tinha inúmeras coisas para fazer, né? Uhum. Quando você trabalha e você cuida da sua casa, acaba que sobrecarrega. E naquela mesma época, minha irmã estava com pouco tempo que tinha gêmeos, né? Então, acabava que gerava aquela correria toda. Sem contar que a gente, na correria do dia a dia, a gente tem correria de trabalho, tem relacionamento, e tudo acaba agregando, né? E, diante disso, e como eu não tinha válvula de escape, porque eu digo hoje muito que uma pessoa sem exercício físico algum, hoje ela está de mãos atadas. De mãos atadas, né? Porque a gente sai de um dia corrida e você vai ali fazer sua caminhada, seu cardio, vai na academia e você volta outra pessoa. Revigorado, né? Com certeza. Eu sentia muito isso quando eu tava fazendo Muay Thai. Sim, Quando eu participava do Muay Thai, o dia poderia ser o que fosse. Mas quando chegava um momento do treino, assim, eu voltava outra pessoa. Muito bom. Você chega com humor e você sai com outro totalmente diferente. São duas pessoas, um entrando naquele esporte que você vai fazer e a outra saindo. Exatamente. Emiliano, e naquele momento, assim, que você disse, a porta se abriu sozinha, né? Sim. Vamos dizer, o destino. Quando você olhou pro seu tênis ali, foi a primeira coisa que passou na sua cabeça. É o destino me chamando. Você precisa sair. Você precisa sair. Porque a gente, quando tá em crise de ansiedade, muitas vezes a gente se fecha. E eu costumo dizer que é uma frase clichê, mas eu não escolhi a corrida. Ela me escolheu. E desde então, deste dia, eu nunca mais parei. Nunca mais parou. Aí você me pergunta, Emiliano, você correu quantos quilômetros? Eu não sei. Mas eu tenho certeza que eu passei de 2. Passou de 2, sem parar, assim, pra quem nunca Sim. tinha corrido antes. Como eu falei, não é uma corrida, mas pra mim, que não tinha esporte algum, eu acho que foi uma coisa... Emiliano, mas você ainda lembra dos primeiros, assim, quando você começou a correr, que você foi pra caminhar e começou a correr, Sim. porque aquilo ali tava te chamando. Sim. Você lembra dos primeiros minutos que você, assim, começou a suar, começou a intensidade, o coração disparou? Com certeza. Eu já cheguei com o coração disparado, né? Porque uma crise de ansiedade, nosso coração fica aqui. Então, era aquela coisa, quando a gente tá numa corrida, queira que não, a gente ainda faz um pouquinho pra olhar como é que tá atrás, né? Pra dar aquele sprint e tal.
E eu olhava para trás e era como se eu tivesse literalmente deixando aquilo que estava aqui para trás. E é aquela adrenalina que seus músculos eles vibram e seu coração ele acaba que vai desacelerando. E assim, eu acho que correr, eu sempre digo que é uma coisa surreal. Só sabe aquela sensação quem corre. É verdade. Certo? E eu comecei a ser taxado, você vai enlouquecer, você tá louco. E hoje, contando essa história aqui, eu sou muito grato por todas as pessoas que falam isso, porque serviu de combustível. Porque parecia para elas que eu ia ficar louco, mas eu estava me transformando. Era o meu pessoal. Era um momento muito importante na sua vida, né? Eu falo que a corrida nem sempre é sobre troféus e pódio. Eu acho que a corrida muitas vezes é sobre o seu pódio pessoal. É sobre você se vencer. Porque a partir do momento que você calça o seu tênis e sai da sua casa, você já venceu milhares de pessoas. Caramba, muito forte essa mensagem, bicho. Porque o pessoal, eu até trouxe aqui recentemente, o Locutor da Galera. Sim. Ele diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz assim, ele não gosta de falar, lá vem a última corredora. Ele nunca diz isso. O último é aquele que nem chegou a fazer a inscrição. Ele sempre fala isso em todas as corridas. Porque as pessoas, hoje em dia, elas... Eu acho que, eu digo infelizmente, elas não focam na pessoa que está sendo transformada. Não é porque ela é a última que ela não tem um pódio. Eu acho que o maior pódio da gente é o pódio da vida. Para você ter noção, eu lembro perfeitamente da pessoa que você era antes do esporte e quem você é hoje. Eu já conheço você há um tempo e eu cheguei a ouvir você comentando uma vez uma coisa que até hoje ficou na minha mente. Eu vou comentar aqui agora, se você quiser, se ele não quiser, eu corto. Eu não passo dos 25 anos. Você comentou isso, acho que umas 2 vezes. Com certeza, com certeza. Eu carreguei isso desde os 15 anos. Um dia eu tive um sonho. E aí, nesse sonho, ele foi uma coisa muito real. E, por incrível que pareça, eu dizia que eu não passava dos 25 anos. Pelo método da vida que eu vivia. Que você vivia antes do esporte. Isso. Eu acho que as pessoas falam muito da transformação. Mas elas não falam por que você procurou se transformar. Muitas das vezes, a gente passa a... Como é que eu posso dizer aqui para você? Passa a desenvolver algumas coisas por estar escolhendo viver certas coisas da maneira errada, eu vou colocar assim. E foi justamente por isso que eu digo que a corrida me transformou. A corrida me tirou de vários lugares. Eu sou uma pessoa que... Vou falar até assim, o que eu consumia antes da vida mundana, vamos dizer, de farra, hoje eu consumo bem menos. Aquele Emiliano que chegava em casa para amanhecer o dia, para dormir, é o Emiliano que se acorda hoje. O horário que eu chegava, eu estou saindo para uma corrida hoje. Caramba, né? Transformação. Então é uma transformação. No caso, a corrida para você, você considera assim, que foi um tratamento ou uma forma de se libertar? Sim, eu me Os dois, eu né? me encontrei. Você se encontrou. Porque, às vezes, a gente acha que não tem aquela capacidade de fazer algo. Foi tão assim que, através da corrida, eu comecei a fazer outro esporte. Hoje você faz mais de um esporte, no caso. Sim, com certeza. Musculação. Eu me movimento muito mais. Muito mais. Quais os esportes hoje que você está conectado hoje? Hoje, por enquanto, eu estou na musculação por conta do meu problema de artrose. Eu preciso fortalecer bem mais meu joelho para poder voltar ativa como eu era antes. Mas minha conexão com o cross, a corrida e hoje a natação, eu acho surreal. E para quem não tinha nenhum esporte e hoje está engajado em tudo isso, para mim é transformação.
Emiliano, e nessa caminhada assim, que você começou com a corrida, por causa da ansiedade, Sim. mas a partir da corrida, você se conectou com o cross, com a natação, a musculação. Teve alguém que te influenciou a isso ou você foi se conectando ali devagarinho? Ou já tinha alguém que lhe acolheu? Tudo isso foi através da corrida. Porque, como eu falei pra você, as pessoas dizem, você vai endoidar correndo, vai tá ficando louco. Porque eu não tinha noção, nem sabia como treinar a corrida. Eu não tinha base, né? Eu não sabia o que era um pace. E aí, Vívia, né, minha amiga Vívia e Richelle, eles foram fundamental no meu processo da corrida. A minha primeira corrida, que foi lá na corrida dos amigos Charles e Rita, eu fui através de Vívia e Richelle. Foi a minha primeira corrida, né? e foi as primeiras pessoas que acreditaram em mim. Eu não me esqueço, porque eu costumava fazer meus 5 km quando eu comecei a treinar, que ela me deu norte. Amigo, não treine todo dia, amigo, arrume seus treinos, procure treinar assim, faça um treino assim, faça um treino de tiro. Ela me norteou a treinar. Eu nunca tive treinador. Eu tive a base de que ela me ajudava e daí eu segui. Você já participou, inclusive, de uma meia ou foi de uma maratona? Eu já participei de 2 maratonas. Caramba, velho! 2 maratonas? 2 maratonas. O cara que não corria nem os 2 km completos, né, no caso? E aí é onde as pessoas dizem, você é louco, você se aventura e eu só vai. Caramba, velho. Meu parceiro de corrida, João Neto, eles são outros incentivadores para mim. Que mesmo com os meus problemas, né, meu problema de artrose no meu joelho, que antes era só em um e hoje eu tenho nos 2. No direito eu ainda estou investigando a quantidade de perca, né, que a gente precisa. Subiu de nível. A gente precisa passar por uma série de exames e de imagens, mas graças a Deus está tudo estável, está dando tudo certo. E aí eu fui. O João Neto me convidou e eu, sem pensar, bora. Arriscou e foi. Foi. Não é fácil. Hoje eu diria que o Emiliano que fez as 2 maratonas faria de uma forma diferente, né? Porque não é 2 quilômetros, são 42 quilômetros. 42 km. É muito chão. É muito E chão. como é que foi pra você, Emiliano? Porque antes você não corria, não participava de nenhum esporte. Como é que foi pra você se conectar com toda uma galera assim que corre? Conhecer mais pessoas? Porque eu não tenho dúvida alguma que você fez mais amizades com pessoas do mundo da corrida. Sim, com certeza. E aí, onde eu falei, né? Fui para minha primeira corrida em setembro, lá em Charles. A famosa corrida de Charles Seu Charles e Rita. e Rita, né? E aí, eu com meu tênisinho pacata, como eu costumo dizer, um tênis nada apropriado, porque, como eu falei, eu não tinha conhecimento. E aí fui. Meu tempo 28 minutos, né? Fazendo assim lá. Cheguei na corrida, taquei 24. Cara, você já foi logo pra 28 Eu e fazia... de 28 foi pra 24. Era quando eu comecei a treinar, eu Nossa, fazia cara. 28 e aí eu dei um pulo para 24 minutos e alguns segundos. E hoje tá fazendo em quantos? Hoje, meu menor tempo foi 19 e 10 segundos. Nossa, velho. Né? Mas aí, como eu tô um pouco parado, eu costumo dizer que eu tô um pouco enferrujado. Você literalmente se encontrou na Sim, corrida. com certeza. E aí foi onde eu passei a me conectar com a corrida literalmente. Era muita informação para mim naquele momento, né? Para quem não tinha tanto conhecimento, chegar lá. E quando eu finalizei o percurso, que eu comecei a conversar com a galera, dizendo que eu tinha feito esse tempo e eu não fazia, todo mundo, se você comprar um tênis adequado, você vai voar. E isso era coisa que Vivian já me dizia. E eu, não, amiga, vamos participar da primeira corrida e tal, nunca fui. E a corrida, ela é um ponto muito forte na minha vida que hoje, o que eu acredito que eu posso, hoje, tipo, é um novo, mas eu sei que eu posso por conta da corrida. Emiliano, e é interessante lembrar que para quem só treina, a corrida é um mundo completamente diferente. Com certeza. Como é que foi para o Emiliano lá? Qual foi o ano que você participou da corrida? De Charles? 2024. 2024 ainda.
Você começou a treinar em 2024 Sim. e foi no carnaval. Eu me descobri em 2024, né? E já foi pra corrida. Eu vivi intensamente o mundo da corrida nesses E últimos como é que anos. foi pra aquele Emiliano de 2024 participar da primeira corrida e passar pela primeira vez a linha de chegada, aquele sentimento, Primeiramente, o medo. o medo? A primeira corrida. Eu já treinava, mas a primeira corrida vem o medo, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou falhar no percurso? Será que meu cerado não vai dar um chilique lá e eu vou parar? E segundo, que eu precisava sair de casa e voltar outra pessoa. Mostrar para mim mesmo, primeiro, que eu conseguia ir muito além daquilo que eu acreditava que não. Porque eu ao mesmo tempo que eu sou positivo, eu sou negativo. Hoje eu já não coloco, mas naquela época eu colocava. E se? É o medo também, né? Porque querendo E ou não, aí, paralisa um pouco. E aí, depois daquele dia da linha de chegada, eu fiquei emocionado muito. Eu fiquei muito, muito. Eu passei o dia, aquele dia que você... Sabe minha medalha lá na minha cama comigo? Eu corri uma corrida. Uma criança com um Porque brinquedo. eu não acreditava. Eu não acreditava que aquela noite iria se transformar na corrida e eu já batei um RP. Eu acho, pra mim, foi uma vitória. É como se eu estivesse no primeiro lugar. Porque de 28 eu caí pra 24. E depois daquele dia eu digo, não vou parar. Eu não vou parar, eu vou melhorar. E isso eu fiz. Emiliano, e você falou, né, que você participou de 2 maratonas. Emiliano, como é que foi pra você quando caiu a ficha assim? Caramba, eu participei de quando na primeira, né? Vamos só assim. Participei de uma maratona completa. A minha primeira maratona, eu acho, ela vai ser inesquecível. Porque geralmente as minhas corridas, minha família nunca consegue ir por conta da distância, por ser cedo. E eu concluí 42 quilômetros e chegando lá, minha família tá lá na fileira. Eu não consigo mensurar o tamanho da minha felicidade. Caramba. E minha mãe chorando e meus sobrinhos lá vem titio, pra mim foi assim, foi o meu pódio, foi aquilo ali. Eu não tô sozinho e eu consegui fazer o que eu achava que eu não conseguia. E eu até lembro de uma pessoa que disse pra mim assim, vai só perder dinheiro. São 42 quilômetros. E eu venci. E essa pessoa não correu, né? Não, nem saiu de casa. Nem saiu de casa. A minha primeira maratona foi muito difícil, porque eu já tinha problema de artrose no meu joelho, mas mesmo assim eu enfrentei. E foi uma vitória pessoal, mas que eu não teria conseguido sem meu parceiro John Neto. Ele foi fundamental. Porque eu costumo dizer que uma maratona, 10 quilômetros finais, é muito mental. Ali seu corpo já... O cara já tá cansado. Eu vou falar já. de mim, porque seu corpo já tá parando, já tá ali. E eu com o meu problema, E eu achava que eu não ia conseguir, mas em momento algum, João Neto me deixou desacreditar. Quer deixar alguma mensagem para João Neto aí? Eu sou muito grato demais a ele, que inclusive na segunda maratona ele disse, bora, eu disse, vamos. E assim, naquela maratona, ele sabe o quanto eu sofri, sem ele, eu não teria conseguido. Então foi uma vitória assim, não foi só minha, sabe? Foi uma vitória coletiva, literalmente. Incrível, né? Algumas coisas que a corrida nos proporciona, né? Sim. Alguns sentimentos. E a corrida a maratona que eu fui foi a da Promessa. Não sei se você conhece, que ela sai de Carabus vai a Patu. Então, assim, 60% a 70% dela, quase 80% é carroçável. Não é nada fácil. E para quem tava lá, eu deixo aqui meu parabéns. E eu sou orgulhoso por você ter conseguido, porque eu sei como é finalizar aquela maratona. E se Deus quiser, estaremos lá de novo. Amém. Emiliano, e você comentou também, bem no início, né, que você teve que aprender tudo sozinho. Como é que foi para você, assim, ingressar nesse mundo da corrida sem ter um treinador específico para isso? Sim, foi. Na verdade, como você falou, né? Você aprendeu mais pelo boca a boca das amizades, né? Com certeza. Era uma troca, né? Uhum. Porque eu sou muito comunicativo, eu me considero muito comunicativo. Então, eu sempre converso, né?
E a gente tem uma equipe muito grande aqui, o Marizal, então a gente sempre tinha uma conversa. E eu sempre tinha pessoas mais próximas a mim, né? Vou até mencionar aqui Sueli, João Neto, a gente sempre trocava, né? Ó, a gente tem que melhorar nisso. Priscila, tá? Com a Move, que também foi uma das minhas maiores incentivadoras, né? E aí, sempre a gente se norteava. Eu acho que do grupão aqui, talvez eu seja um dos que eu não tive treinador. Eu não tenho treinador. Não tem até hoje, né? Eu estudo sobre, eu leio sobre para me fazer, de acordo com o meu tempo. Nem sei se é certo, né? Porque a gente precisa literalmente de um profissional para que a gente não Principalmente pelo probleminha no joelho. não se lesione mais. Por isso que hoje eu me encontro parado, porque eu precisei fortalecer mais na academia para poder voltar. E aí minha volta não vai ser uma volta qualquer, né? Eu preciso estar bem amparado de profissionais para mim não parar no futuro de vez. Certeza. Emiliano, e de 2024 para cá, eu tenho certeza que você já participou de inúmeras provas, Já. incluindo as 2 maratonas. Sim. Emiliano, qual foi assim a prova mais, não falando dos quilômetros, mas qual foi a prova mais difícil para você até hoje? A prova mais difícil para mim foi uma que eu participei em São Francisco do Oeste, que foi onde eu bati meu RP. Foi 19, se eu não me engano, 19 e 10 segundos. Foi nesse, de 10 não lembro bem, 19 e 10, se eu não me engano. 12, mais ou menos isso. Que eu fiquei no pódio, né? Pegou pódio. Peguei pódio na categoria, né? Mas De foi o 20 primeiro a ou teve 29, outros? já tive outros. E aí, pra mim foi a mais difícil porque eu fiquei no pódio de terceiro lugar, né? E em segundo e primeiro ficou o Japa e Calietes, que são referências. São referências. Eles são corredores altamente, assim, que eu acho que é inspiração para quem está iniciando. Você vê ali. E eu fiquei abaixo deles no meu pódio. Para mim foi assim. Foi muito difícil eu segurar aquilo ali. E no final foi um difícil que virou a gratidão a mim mesmo, porque eu não desisti. Foi difícil porque eu nunca tinha largado tão forte e segurado um pace tão baixo. Para mim, aquilo ali, quando o meu relógio vibrou o primeiro KM, que eu vi aqui, eu disse, meu Deus, como é que eu vou segurar isso aqui? Eu olhei para frente e vai. Gratidão, né? Vai dar certo, porque eu treinei para isso e vai dar certo. E deu, graças a Deus. Mas foi o mais difícil, porque eu vim de uma noite bem pesada, mal dormi. Porque tem corridas que eu gosto muito de falar sobre isso, que a ansiedade bate, né? E não tenho dúvida disso. Tem corrida que você vai e você arrasa, mas tem corrida que a corrida arrasa com você. As pessoas costumam dizer, o percurso era ruim. Não, foi o meu corpo que não respondeu bem. Porque não existe percurso ruim, existe eu não estar preparado. Eita, forte, hein? Eu acho que não existe. Eu costumo dizer, eu comento muito isso com o Sueli. A gente tem sempre uma opinião próxima disso. Inclusive, tem algumas pessoas que deixam de participar de algumas provas porque dizem assim, o percurso de lá é ruim. Mas Sim. é o que você diz, eu não estou preparado para participar naquela prova Sim. por causa do percurso. Com certeza. É forte isso aí. Eu costumo muito dizer isso. Então, assim, eu passei de uma corrida lá em Antônio Martins. Percurso muito difícil. Eu não estava preparado para aquele percurso, mas não foi o meu melhor tempo, mas eu concluí. E eu costumo dizer que cada corrida vai dizer o corredor que você se tornar na próxima. Porque cada corrida, ela transforma o seu pensamento, que eu preciso melhorar nisso, eu preciso treinar isso aqui, porque eu não consegui fazer o que eu planejei, então eu preciso melhorar. Eu acho que cada corrida é um degrau para você ser um corredor melhor. Emiliano, e hoje, você já participou de muitas provas, eu não tenho dúvidas que você gera um impacto assim, na vida de muitas pessoas. Com toda certeza. Quem conheceu o Emiliano lá de 2024 para o Emiliano de hoje, Sim. Me diz assim, você já recebeu alguma mensagem de alguém dizendo que começou a correr por causa de você? Eu vi você correndo e você me motivou. Eu costumo muito dizer que as pessoas que falaram que eu ia endoidar, eu ver elas correndo hoje, para mim é um impacto. Caramba. É um impacto.
Inclusive, presenciei nas mídias os meus dias, que eu tô um pouco afastado das corridas, né? Por conta da minha volta, que eu vou ter um retorno. E aí eu vendo pessoas em pódios que um dia disse que eu estava ficando doido, que você vai endoidar por conta disso. Chegar lá, conseguir, pra mim, é um modo de que eu transformei alguma coisa naquela pessoa. Porque eu acho difícil eu falar de você em algum momento e tá fazendo aquilo igual você não ter me transformado. Por conta de quê? De que as pessoas não costumam dar o braço a torcer. Mas em relação a isso já, com certeza. E eu falo muito alegre que pós minha maratona, que meu primo, Matheus, eu deixo aqui também minha gratidão a ele me acompanhou no percurso inteiro. E na semana seguinte ele dizer, Emiliano, comecei a correr porque você me inspirou. Correr 42 quilômetros não é para todo mundo. Ele viu toda correr. a sua força ali, né? Vamos dizer assim. Sim, com certeza. E eu acho que as redes sociais. Eu recebo muito comentário positivo, graças a Deus. E eu acho que sim, eu particularmente, quando as pessoas veem, como é que eu posso lhe dizer? Falar sobre a minha transformação, eu gosto de rebater para que elas também se transformem. Porque eu falar para você o que a corrida representa, o que ela me transformou, ela vai gerar um impacto em você. Mas você passar a fazer aquilo ali, ela, além do impacto, ela vai estar ali transformando igual ela me transformou. Emiliano, e para você, o que é mais emocionante? Você finalizar aquela prova difícil, vamos dizer assim, a maratona, ou você saber que você está influenciando pessoas? E muitas vezes, pessoas que nunca vão chegar para você e vai dizer assim, ei, comecei por causa de você. Mas estão vendo lá o seu progresso. Você sabe que tem essas pessoas. Sim. Como você falou, que certeza. não dão o braço a torcer. Sim. Eu vou dizer aqui uma frase que eu escutei lá na Corrida São Francisco do Oeste, que Padre Maciel falou, antes da largada, que ninguém consegue ser melhor para o outro ou mostrar que está bem sem que você esteja bem primeiro. Então, em relação ao que é melhor, se é a chegada ou inspirar, eu acho que é uma junção. Eu não tenho como lhe inspirar sem que eu esteja fazendo. Mostrando que aquilo ali é capaz. Porque, por exemplo, eu vou dizer para você que correr é transformador, que passar da linha da chegada não tem sensação, palavras para descrever a sensação sem que eu esteja fazendo, né? Então, eu acho que é uma junção. Eu só posso lhe inspirar depois que eu esteja fazendo, porque o exemplo, ele arrasta. E o que é que você diria hoje, né? O Emiliano de 2026, que já participou de 2 maratonas completas. O que é que você diria lá para aquele Emiliano que estava sofrendo lá na noite de 2024? Que existia um gigante dentro dele e ele não conhecia. Que ele precisou, que é normal precisar, na verdade, você chegar ao fundo do poço para você saber que você tem a capacidade de ir muito além do que você acha que você pode. Porque eu costumo dizer às minhas amigas que não dê primeiro valor àquelas coisas ou àquelas pessoas que você tem. Dê a si primeiro. Porque eu não acreditava. Eu não acreditava que eu tinha esse potencial para transformar a minha vida e para chegar onde eu cheguei. Porque na minha segunda maratona eu consegui um pódio na minha categoria. E eu não acreditava nisso. Eu acreditava que eu conseguisse chegar, mas que eu ia além, não. Eu tenho até um vídeo na minha rede social que eu postei e eu sempre reposto ele. Permita-se ser visto tentando. Permita-se ser visto tentando. Porque eu acho que falhar é normal, mas desistir não. Concordo com você. Não, eu acho que eu posso falhar hoje e lá eu vou tentar, vou melhorar aquilo e a gente vai subir na escadazinha. Que no esporte, tudo pra mim é uma escadazinha. No esporte, na vida, você vai subindo degrau por degrau.
Tudo é aprendizado, né? Sim. E, Emiliano, teria alguma coisa assim, alguma mensagem que você queira deixar para quem tá... Porque vai ter muita gente, amigos, pessoas que ainda não conhecem o Emiliano, mas vão conhecer a partir desse episódio. Tem alguma mensagem que você queira deixar para essas pessoas que estão acompanhando esse episódio? O que eu diria hoje, diante de toda a minha trajetória, é que permita-se ser visto tentando. Porque é sobre sua transformação e sobre você. A gente costuma muito falar sobre conquistas de pódios e de resultados, mas o maior resultado que você precisa ter é a sua evolução pessoal. Você conseguir ultrapassar aquilo que você não conseguia, eu acho que é algo, uma gratidão pessoal gigantesca. Eu falo isso porque o Emiliano de antes para o Emiliano de hoje tem orgulho da trajetória que foi percorrida. Porque eu, muitas vezes, não acreditei em mim. E eu digo, permita-se ser visto tentando, porque muitas das vezes eu quis parar por a ponte das pessoas. Então, acreditar em si mesmo, em primeiro lugar, eu acho que é a coisa mais importante. Você não precisa ter o melhor tênis, nem o melhor relógio. Você só precisa ter coragem e iniciar por você. Eu sou sujeito a dizer que tem muita gente que acredita que a corrida começa nos pés. Sim. Concorda comigo? Sim. Mas esquece que a maioria das vezes começa na nossa mente. Sim. É a nossa maior batalha. Emiliano veio aqui hoje para mostrar que um simples passo pode mudar toda uma vida. Emiliano, muito obrigado por ter vindo ao KM0 Podcast hoje e compartilhado com a gente um pouco da sua trajetória no mundo do esporte. No momento, eu que tenho que agradecer a você por poder transmitir isso, porque muitas das vezes nos limitamos por conta de sentir o que eu senti e nos fecharmos. Não precisamos disso, a gente precisa sair e nos transformar. Seja na corrida, seja no que você se sentir à vontade. E poder estar aqui contando a minha transformação é muito gratificante. Porque para muitos isso é uma bobagem, mas para mim é uma mudança de vida, é uma transformação que eu sou grato e sempre serei, sempre falarei sobre isso. Que um esporte pode transformar a sua vida e pode lhe tirar de onde você menos imagina. Eu não tenho dúvidas que esse foi só o início da sua história. Com certeza. De muitos que ainda vai vir e de muitas vidas que você ainda vai inspirar. E poder estar aqui, né, onde já passou diversas referências, é muito gratificante. Eu agradeço de poder vir aqui partilhar e conversar com vocês sobre minha trajetória. E que depois de hoje, outras pessoas possam levantar de sua cama e poder transformar a sua vida. Iniciar a sua vida. Com certeza. Porque do Emiliano de antes, eu sei que existem muitas pessoas que ainda vivem o mesmo. Mas nós podemos e conseguimos chegar bem mais longe de onde a gente imagina. E esse foi um episódio muito forte relacionado à transformação. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo ao KM0. E esse foi mais um episódio do KM0 Podcast, o seu podcast sobre corridas, mas principalmente sobre começos. E se esse episódio te inspirou de alguma forma, já deixa um comentário aqui embaixo, compartilha para alguém que precisa também ouvir um pouco de uma história transformadora como essa, porque muitas das vezes, tudo que uma pessoa precisa é simplesmente encontrar o seu próprio KM0.